Olá Marcão, olá Natália, olá a todos os ouvintes do Jornal Conecta. Falando primeiro sobre o Catanduva, que estreou na segunda fase da Bezinha do Campeonato Paulista da segunda divisão e estreou muito bem com uma grande vitória aqui no estádio Silvio Salles contra o Guarulhos, 3-0 na conta do Santo. A primeira vitória importante dessa segunda fase da Série B, da Bezinha do Campeonato Paulista. Catanduva que já tinha se classificado na terceira colocação na primeira fase e agora começa na segunda fase da Bezinha com uma vitória por 3-0. 3 pontos importantes e saldo de gol mais importante ainda para o Catanduva. Já passando para o Brasileirão, o São Paulo venceu o Fluminense por 1-0 dentro do Morumbi. Uma boa vitória, o São Paulo continua numa crescente bem bacana de vitória, já saltou na tabela, já está entre os primeiros ali, no mínimo classificação para Libertadores ele já deve conseguir nesse ano, se tudo der certo e se esse trabalho continuar. O importante é isso. Já o Corinthians continua numa derrocada que parece sem fim. O Luxemburgo ainda não conseguiu dar um jeito nesse time e o Corinthians perdeu dentro de casa para o Bragantino, gol do Eduardo. Derrota que coloca o Timão em risco de zona de rebaixamento. Isso que parece tão longe, né, dos planos corintianos. Time que até agora há pouco estava disputando Libertadores, fez ano passado final da Copa do Brasil e agora se encontra muito próximo ali do Z4, do chamado Z4. E se o Goiás vencer hoje, daqui a pouquinho, contra o Coritiba, passa o Timão que cai para a zona de rebaixamento. Já falando sobre o outro jogo, talvez o mais polêmico dessa rodada, Atlético Paranaense e Palmeiras, jogo que já começou movimentado aos 4 minutos pênalti em cima do Endrick, e aí toda aquela história de expulsão ou não expulsão do Zé Ivaldo, foi uma cotovelada, na minha opinião, deveria ter sido expulso, mas o juiz não entendeu assim, deu só cartão amarelo, pênalti marcado, e o Endrick perdeu, mas logo em seguida ele se redimiu, antes mesmo dos 10, 15 minutos, ele já fez o gol, 1-0 para o Palmeiras. No segundo tempo, Gabriel Menino, 2-0 para o Palmeiras, só que aí o Garcia acabou sendo expulso. E isso ocasionou numa derrocada ali do Palmeiras, né? Perdeu um pouco do seu ritmo, começou a fazer algumas mudanças e deixou o empate acontecer. 2-2, placar final lá na Liga Arena, antiga Arena da Baixada, e um gostinho amargo para as duas equipes. Para o Atlético Paranaense, porque era a oportunidade dentro de casa de vencer um dos favoritos ao título, que é o Palmeiras, e o Palmeiras que estava com o time inteiro reserva, só o Everton e Gustavo Gomes de titulares. Já para o Palmeiras, gostinho amargo, porque começou vencendo por 2-0 e não conseguiu manter o placar. Porém, um pontinho ali fora de casa contra o Atlético Paranaense sempre é um resultado muito bem-vindo. Bom resultado. Já o Santos parece que também, assim como o Corinthians, vai de mal a pior. 3-0 ontem, lá em Cuiabá, contra o Cuiabá, gol do Daverson, teve dancinha, teve polêmica, enfim, Santos parece que vem numa fase bastante difícil e também está ali, bem pertinho do Z4. Bom, por enquanto é isso, muito obrigado pela atenção de todos.